Olá, estudantes de matemática. Vamos passar um número complexo que está escrito na sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica. Ou seja, se nós temos um número complexo z igual a a mais bi, nós vamos passar esse número, nós vamos escrever ele com outro formato. É o mesmo número, mas ele vai estar escrito na sua forma trigonométrica. Ou seja, z é igual módulo de z, que multiplica cosseno de θ, esse θ é o argumento desse número complexo, mais i seno de θ. Então, nós podemos determinar aqui o módulo desse número complexo, nós já sabemos como calcular, porque o módulo de um número complexo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais o b ao quadrado. E nós podemos determinar esse argumento. Esse argumento ele é o mesmo aqui tanto para o seno quanto para o cosseno. E nós vamos determinar esse argumento utilizando duas relações trigonométricas, que são elas a do cosseno. Então nós sabemos que o cosseno de θ é igual a sobre módulo desse número complexo. E o seno de θ é igual ao b sobre o módulo desse número complexo. Com essas duas informações, nós vamos recorrer aqui a essa tabela de arcos notáveis para determinar qual é esse ângulo, ou seja, qual o argumento desse número complexo, para que a gente possa escrever esse número na forma algébrica. Como um exemplo, nós vamos passar esse número z igual a 1 menos raiz de 3i, nós vamos passar para a forma trigonométrica. Então, o primeiro passo é calcular, vamos calcular aqui, o módulo desse número complexo. Então, fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ou seja, nós ficamos com raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, nós temos raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, nós vamos olhar para essas duas relações trigonométricas. Primeiro, a do cosseno. Nós vamos escrever que o cosseno desse ângulo, que nós queremos descobrir que ângulo é esse, é igual ao a, que é 1, dividido pelo módulo, que é 2. Então, o cosseno desse ângulo é 1/2. Olhando aqui para a tabela, nós podemos perceber que quando o cosseno é 1/2, cosseno é essa primeira componente aqui desse ponto. Então, se o cosseno é 1/2, esse ângulo pode estar aqui ou pode estar aqui, porque aqui também o cosseno vale 1/2. E o que vai nos responder isso agora é o seno. Seno de θ é igual. No numerador nós colocamos o b, e o b, olhando aqui para esse número complexo, b é menos raiz de 3, dividido pelo módulo, que é 2. Ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Bom, seno tem a ver com o cosseno. Então, vamos olhar aqui para onde está esse nosso arco, né? Em que o cosseno ele mede 1/2 e o seno mede raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse arco é um arco de 300 graus, mas na escrita do número complexo na forma trigonométrica, é melhor nós escrevermos utilizando radianos, ou seja,
5π terços radianos. Então, agora nós podemos escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica, ou seja, z é igual ao módulo, que é 2, que multiplica o cosseno de 5π terços mais i seno de 5π terços. O argumento não é 5π terços, isso, 5π terços, está certo. Então aí está a escrita desse número complexo na sua forma trigonométrica. É o mesmo número, z igual a 1 menos raiz de 3i. Ele só está escrito na sua forma trigonométrica. O que nós podemos fazer agora ainda é fazer o caminho inverso. Dado o número que está escrito na sua forma trigonométrica, vamos escrevê-lo na sua forma algébrica. Então, aí para fazer essa transformação é mais fácil. Basta que nós pegamos ali aquele número complexo na forma trigonométrica e substituímos o cosseno de 5π terços pelo valor que dá cosseno de 5π terços. Ou seja, cosseno de 5π terços é 1/2. Então aqui fica 1/2 mais o i que multiplica seno de 5π terços. E o seno de 5π terços é menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. E agora, basta que nós façamos a multiplicação desse 2 por 1/2, ou seja, 2 vezes 1/2 vai dar 1, mais o i que multiplica 2 vezes o menos raiz de 3 sobre 2, i que multiplica 2 vezes o menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 cancela com esse 2. Então, esse número complexo, ele fica z é igual a 1 menos raiz de 3i, que era o nosso número ali, o nosso número original, quando a gente começou, né, a resolver esse problema. Então, nós passamos para a forma trigonométrica e depois nós voltamos para a forma algébrica.